Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Praticando o Amor. E como é de praxe, você já sabe, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, bate lá em todas para você receber as notificações por parte da plataforma sempre que eu postar um novo vídeo aqui. E eu costumo colocar vídeo aqui todo sábado, né? E deixe o seu like, né, o seu joinha, e compartilhe com as pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de vídeo aqui. Aqui nós falamos do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com o nosso próximo, porque eu entendo que o primeiro mandamento é o mais importante de todos eles, porque nesse mandamento está composto todos os demais. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, com toda a força, de todo o coração, toda a alma, e ao próximo como a nós mesmos. Então, é isso, ou é a respeito disso que nós falamos aqui no canal. Ok? Bom, eu vou começar hoje o vídeo de uma maneira diferente. Eu queria fazer você refletir numa pequenina história, né? Então vamos imaginar que está ali no deserto um camarada em cima de um camelo e um segundo camelo atrás, pertencente àquele rapaz também, aquele senhor, né? Com várias cargas ali. O primeiro camelo transportando a ele e o segundo camelo transportando uma quantidade grande de carga. E eles vão naquele deserto, aquele sol escaldante e tal, e ele observa lá na frente um oásis, e aí ele para ele se refrescar e também para os camelos beberem água. E quando o dono está um pouco distante, aquele segundo camelo, que estava muito cansado, muito sobrecarregado de peso, fala para o primeiro camelo: amigo, me ajude aqui, divida essa carga comigo, tá muito pesado para mim. E o primeiro camelo fala: não tenho nada com isso, o problema é teu. De jeito nenhum, não vou dividir com você, não tenho nada com isso, não tenho nada com a tua vida. E o dono se aproximou e eles ficaram calados, né? Porque vocês sabem, os animais só falam quando os humanos não estão próximos. Continuaram viagem, aquele sol escaldante, e o dono não observou que o camelo de trás começou a fraquejar, começou a ficar muito fraquinho, e de repente ele ouviu um barulho, pá! O camelo caiu morto, não suportou aquele calor e toda aquela carga em cima dele. O que aconteceu? O dono desceu, observou que de fato ele tinha morrido, e ele foi lentamente pegando toda a carga e colocando naquele primeiro camelo, e o primeiro camelo teve que levar, além de toda a carga, mais o seu dono em cima daquela carga. O que quer dizer essa história, pessoal? Essa história quer dizer o seguinte: ora, se você pode ajudar uma pessoa, se você pode ajudar um conhecido, um parente, um amigo, um irmão, ajude. Quando você ajuda, você está ajudando aquela pessoa na carga dela. Todos nós temos as nossas próprias cargas para carregar. Não fosse assim, Jesus não teria dito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que é essa cruz, senão as nossas cargas? Pois é, pessoal, todos nós temos as nossas cargas para carregar. Essa carga pode ser uma questão profissional, uma questão financeira, uma questão emocional, uma questão conjugal, uma questão de saúde. Enfim, existem diversos desafios. Eu prefiro chamar desafios do que problemas, porque a palavra problema, eu tô rindo aqui, vou explicar a vocês por quê, já. A palavra problema, ela nos induz a pensar muito negativamente ou com um peso muito grande nas nossas costas. Mas quando a gente fala desafio, a gente vai apenas imaginar: bom, eu tenho que superar esse desafio. Eu ri porque eu costumo falar para as minhas filhas
para elas não falarem a palavra preguiça. Ah, eu estou com tanta preguiça, eu falo, não, fale que você está indisposta. Basicamente é a mesma coisa, mas quando a gente vai trocando as palavras, a gente começa a entender o sentido da vida. As palavras são importantes. Então, ao invés de preguiça, tenha indisposição. Ao invés de problemas, tenha desafios. Agora eu quero ler um texto com vocês que se encontra aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 2. Fala o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É o amor. Lembra lá em João 15, 12 e João 15, 17? Isso vos mando, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, sabe, gente, a questão do amor é algo que a gente precisa exercitar na nossa vida. Tudo na nossa vida, na verdade, é a questão de exercício. Cada vez que a gente vai fazendo muito uma coisa, a gente vai ficando bom naquilo, e assim também acontece com o amor. Agora, muito mais interessante é quando a gente para pensar que, primeiro, Deus é amor. Deus é justiça, mas Deus é amor. E é um amor infinito. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sabe, gente, Deus quer que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Para que nós recebamos da parte dele essa vida em abundância e para que nós vivamos já aqui nesse mundo uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida de paz, é preciso que a gente carregue as cargas uns dos outros e que a gente exercite dia após dia a questão do amor na nossa vida. Agora, sem hipocrisia, sem mentiras, sem fingimento, sabe? Lembra quando Jesus fala: quando você quiser conversar com seu Pai que está nos céus, não faça como os hipócritas, não faça como os fariseus que vão para as praças, pegam os lugares mais importantes, mais em destaque, e aí fazem longas orações com palavras bonitas, com palavras chamativas. Em verdade, diz Jesus, eles já receberam o seu galardão, ou seja, eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, diz Jesus, quando quiseres conversar, quando quiseres orar a Deus, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto. E o teu Pai que está nos céus, que está em secreto, ele te recompensará. Ele nos ouvirá e nos recompensará. Então, sabe, pessoal, cada vez que a gente procura ajudar, procura carregar a carga de uma outra pessoa, de um próximo nosso, a gente está fazendo exatamente isso. A gente não está criando alarido, a gente não está batendo panela, a gente não está colocando no jornal, a gente não está colocando em rede social. A gente está fazendo aquilo por amor de fato. A intenção é ajudar, a intenção é amar. E mesmo quando a gente faz com uma certa dificuldade, quando a ajuda é financeira, por exemplo, ou mesmo que não seja financeira exatamente, mas quando você doa uma roupa e você nem tem tantas roupas assim, ou quando você doa um alimento e você nem está com a sua despensa absolutamente cheia, você está usando de fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está fazendo isso, ou se você começar a fazer isso, e se você começar a exercitar isso, você vai começar
a observar na sua vida as coisas fluindo de uma maneira assim quase que sobrenatural, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós carreguemos os fardos uns dos outros, que nós nos ajudemos, nos amemos mutuamente, e Deus, que vê a intenção do nosso coração, nos recompensará já aqui nessa vida. Beleza? Deixa eu ler mais um texto aqui, porque eu gostaria muito de compartilhar com vocês, mas esse texto aqui muito rapidinho. Mateus 19, a partir do verso 16, conta a história daquele jovem rico. E ele fala assim: e eis que alguém, aproximando-se dele, perguntou: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus entrou no papo e falou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Esse camarada era um cara religioso. Esse cara que perguntou isso aqui para Jesus, ele era um cara religioso. Ele obedecia às leis, ele fazia tudo certo, mas ele sentia um vazio ainda no seu coração. Ele sentia o vazio no seu coração. E aí, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Pessoal, o que acontece? Todos nós sentimos dentro de nós, de alguma maneira, algum vazio. Todos nós temos um espaço a ser preenchido, uma lacuna a ser preenchida de alguma maneira por Deus. Esse camarada aqui, eu ouvi um termo que eu achei fantástico. E o termo que eu ouvi é: esse camarada sofria de obesidade material, porque ele era muito apegado às coisas materiais, muito embora ele fosse obediente às leis, né? Então, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não desonro meu pai nem minha mãe, eu ajudo os pobres, eu dou lá uma boa oferta na igreja, na sinagoga. O que me falta ainda? Ele sentia um vazio. E a questão toda é que ele achava que ele era dono de muitas coisas. Eu digo achava porque certamente ele morreu e as coisas ficaram aqui. Como quem está me assistindo aí que possui alguma coisa, um dia, querido, querida, você vai morrer. E o que você tem aqui, aqui ficará. Então, a pergunta que Jesus faz, não sou eu quem faço, Jesus é que faz. Sabe? O que tens preparado, para quem será? Sabe? Aquilo que você tem envolvido a sua vida, você tem colocado a sua força, toda a sua energia, o seu coração, tudo isso que você tem lutado para conseguir, você tem lutado para conseguir para quê? Ou para quem? Pense o seguinte: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, observemos o seguinte: Jesus fala: olhai os pássaros do céu, não plantam, não colhem, mas todos os dias eles têm o alimento que é necessário para que eles vivam, e Deus cuida deles. E aí Jesus fala mais ainda: vós valeis mais do que muitos pássaros. Como Deus então não cuidará de nós, pessoal? E ele fala: olhai para os lírios do campo, que hoje estão lindos e amanhã
estão murchos. E nem Salomão, em toda a sua glória, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, com toda a sua grandeza, se vestiu como um único desses lírios, uma única flor, uma única rosa. E hoje ela está bonita e amanhã ela murcha e não presta mais para nada. Então, quanto mais nós, que somos a menina dos olhos de Deus, como Deus não cuidará de nós, gente? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar hoje com você é: pense na questão da ajuda ao próximo, exercitar o amor ao próximo, carregar as cargas uns dos outros. Pense nisso, faça isso, exercite isso. E a segunda reflexão que eu quero que você faça internamente é: o que eu tenho produzido, o que eu tenho feito, aquilo que eu tenho lutado para conseguir, eu tenho lutado para conseguir com que objetivo? Para quê? Ou para quem? Sabe? Às vezes eu vejo, sabe, pessoal, na boa, eu vejo as pessoas lutando, correndo atrás e assim, parece que quanto mais a pessoa corre atrás, mais a pessoa tem, mais a pessoa quer, mais a pessoa se envolve, mais a pessoa fica sem tempo. E é horrível isso. Vamos pensar, vamos meditar, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa questão. Tá certo? Você vale mais do que muitos pássaros. E você vale mais do que um jardim inteiro. Deus te ama. Eu também. Fica na paz. Um beijo no coração. Se você ainda não faz parte aqui do canal Praticando Amor, junte-se a nós. Clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, bate em todas para você ser avisado pela plataforma toda vez que eu lançar um novo vídeo aqui. Deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo aqui, desse tipo de mensagem. Tá certo? Eu faço com carinho e com amor. Agora sim, um beijo no coração de todos. Vida, saúde e paz.